Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Estamos chegando ao final desta carta que nós começamos o ano passado a fazer a sua exposição. Hoje nós veremos o que nos ensina o apóstolo Paulo a respeito da batalha espiritual que os cristãos enfrentam contra Satanás. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar e pedir que o nosso Deus nos dê compreensão na sua palavra e que através dela Ele supra todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós pedimos que Tu envies o Teu bendito Espírito Santo para aplicar a Tua palavra e a exposição dela ao coração dos Teus filhos e filhas nesta noite. Nós precisamos ser instruídos a respeito destas verdades aqui reveladas, Senhor. Nós queremos orar também por aquelas pessoas que aqui estão essa noite e que ainda não compreenderam a sua profunda necessidade de arrependimento e fé em Cristo Jesus para perdão e salvação. Pedimos, Pai, que esse momento, portanto, traga glória ao Teu nome e edificação para o Teu povo, alegria para todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está chegando ao final da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Nos 3 primeiros capítulos, como vocês se lembram, ele falou a respeito dos privilégios dos cristãos. O que é que significa ser cristão? Ele falou da igreja, como Deus desde a eternidade elegeu e predestinou de entre a humanidade perdida aqueles que Ele quis. Como Jesus Cristo veio ao mundo morrer por estas pessoas e ofereceu na cruz um sacrifício eficaz por elas. E como o Espírito Santo, pela pregação da palavra, chama estes eleitos de Deus através da história, formando um corpo que é a igreja, que é composto de judeus, gentios, pessoas de todas as raças, homens e mulheres, pobres e ricos, cultos e não educados, todos aqueles que professam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso ele nos ensina dos capítulos 1 até o capítulo 3. Depois ele passou a falar, ele falou primeiro dos deveres, ele passa a falar primeiro dos privilégios e agora ele fala dos deveres. De que maneira nós que fomos alcançados pela graça de Deus no Evangelho, devemos viver aqui nesse mundo? Ele fala da necessidade da unidade da igreja, ele fala sobre os dons espirituais, ainda no capítulo 4, que Deus deu à igreja para a sua edificação. Depois ele fala sobre santidade, como nós devemos nos separar do pecado, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem em Cristo Jesus, até chegar no capítulo 5, onde ele nos orienta a procurar uma vida cheia do Espírito Santo. E a partir daí ele expõe como essa vida no Espírito está ligada ao casamento, à criação dos filhos e à sociedade, ao trabalho dos empregados e também ao trabalho dos patrões. Foi isso que nós vimos até domingo passado. E agora Paulo termina a sua carta advertindo os seus leitores, os cristãos de Éfeso,
e também a nós também, de que não será fácil viver nesse mundo os privilégios de sermos filhos de Deus, e também não será fácil obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele manda na família, na sociedade, no casamento, no relacionamento de uns para com os outros e na nossa vida pessoal. Porque há inimigos poderosos, há seres poderosos, mais fortes do que nós, que se opõem a Cristo e à sua igreja e que estão em constante conflito para nós. Por isso que Paulo deixou para tratar desse assunto no final da carta, para dizer: tudo isso que eu expus, os privilégios de ser cristão e os deveres de ser cristão, eles não serão exercidos por vocês aqui nesse mundo sem dificuldade. Vocês enfrentarão obstáculos, e o maior de todos é exatamente o diabo e seus anjos, os demônios, os dominadores desse mundo tenebroso. Existe uma guerra espiritual acontecendo, forças maiores do que nós, que procuram nos impedir de desfrutar plenamente tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, e que procuram também impedir que nós vivamos de acordo com as orientações que Deus nos deu. É por isso que Paulo inicia essa última sessão dizendo no verso 10, quanto ao mais. Ou seja, falei isso. Agora, resta só dizer uma coisa. E aí ele introduz esse assunto, que é o assunto da batalha espiritual. Historicamente tem havido duas posturas da igreja com relação a esse conflito. Há aqueles que minimizam esse conflito. Eu tive um professor lá na Holanda, nos meus estudos, que não acreditava que existia diabo. Ele achava que o diabo era uma personificação do mal. É um mito, uma lenda. As pessoas ficavam preocupadas com a questão do mal e como é que os seres humanos podem ser tão perversos que imaginaram que haveria um ser que é a encarnação da maldade, assim como Deus é a encarnação de todo o bem, deveria haver um outro ser que era a encarnação da maldade. Então, o diabo seria um construto da mente humana em procura de respostas para o mal que há no mundo. E esse pessoal, sem dúvida, influencia e tem influenciado muito o pensamento de determinadas igrejas, porque tem muita gente que diz que acredita que o diabo existe, mas vive como se ele não existisse. Vive como se não houvesse de fato um tentador, como se não houvessem armadilhas espirituais e a ação demoníaca por detrás de determinados comportamentos humanos. Por outro lado, na outra opção, você encontra o oposto. Pessoas que valorizam tanto a existência do diabo e a ação de Satanás, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles não saberiam o que fazer. Tem pastor que o ministério deles gira em torno do diabo. Se Deus levasse o diabo, eles iam perder o emprego, porque eles não sabem fazer outra coisa senão expulsar demônio, repreender demônio, amarrar demônio, quebrar maldição hereditária. Não sabe fazer mais nada. Então é um outro extremo também. Ambos os extremos são perigosos, tanto aquele que não reconhece a atuação desses seres espirituais na existência humana, como também o outro lado que supervaloriza esses poderes e atribui tudo que existe de ruim e de mal, tudo aquilo que não presta no mundo é atribuído então à ação desses seres. Eu penso que o apóstolo Paulo pode nos trazer a sobriedade aqui, quando nós estudarmos o que ele nos diz e entendermos em que é que consiste de fato essa batalha espiritual, essa luta. E eu quero então chamar a sua atenção para o que ele nos diz aqui nessa passagem ao final da carta aos Efésios. O meu objetivo é que Deus nos instrua para que nós estejamos prontos para esse conflito diário e interminável que irá até o dia da vinda do Senhor Jesus. A passagem começa com a ordem de Paulo para que os cristãos se fortaleçam na pessoa de Cristo e no seu poder. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento que Paulo deseja aqui é que nós nos apossemos ou sejamos fortalecidos com a mesma força que Cristo tem. Aqui na carta ele já havia mencionado este poder de Cristo. No capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus
e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Filho de Deus, morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está sobre toda a criação e ele tem autoridade sobre toda a criação. Diz o texto aqui no verso 21 que ele recebeu poder acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, é a maneira da Bíblia dizer que Jesus é Senhor de toda a criação. Não existe nenhuma criatura que esteja fora do domínio dele. Ele tem autoridade absoluta sobre todos, homens e anjos, caídos ou não, sobre demônios, sobre espíritos maus. Todos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo.